Fala galera, meu nome é Leilane Lameirinha, nós somos aqui do projeto Mundo Cristão e hoje nós estamos com um assunto polêmico, porém muito sério, né? Com que a gente tem visto bastante em alta aí, que é depressão e síndrome do pânico, tá? Não se esqueça de dar a sua opinião, não se esqueça de nos dar novos temas, o que você deseja saber sobre os nossos temas polêmicos. Hoje estamos aqui com o Rubens Neves e o Rubens Prado. Vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho. Rubens Neves, por favor, fala um pouquinho do senhor. Olá, galera. Maravilha estar com vocês para poder falar desse assunto. Sou o pastor Rubens Ribeiro Neves, sou pastor da Comunidade Evangélica Cia Viva, em Ferraz de Vasconcelos. Estaremos aqui abordando um assunto teológico sobre esse tema e espero que vocês aproveitem e curtem bastante. Rubens Prado, por gentileza. Olá, pessoal. Meu nome é Rubens Prado e eu sou pastor em Ferraz de Vasconcelos, Igreja Evangélica Família Cristã, e sou também psicólogo e atuo na área clínica há 5 anos. A minha abordagem terapêutica é terapia cognitivo-comportamental e estamos aqui para discutir esse tema tão importante e bastante, por que não dizer, debatido nos nossos dias e muito presente agora no meio cristão. Eu espero que você aproveite. Então vamos começar. Nosso assunto sobre depressão e pânico, ele é mental ou espiritual? É isso que os nossos pastores vão trazer neste momento. E presta bastante atenção. E você que tem alguns sintomas sobre estes assuntos, não fique sozinho. Procure uma igreja, procure um pastor que possa te auxiliar, procure ajuda, nunca se sinta sozinho e nunca ache que você pode se curar sozinho. Vamos começar com o pastor Rubens Neves, pastor da Cia Viva, meu querido pastor. A depressão, em 2017 foi levantado um censo de que 350 milhões de pessoas no mundo passam por esse problema de depressão. Estamos falando aí mais do que a população brasileira. Então é literalmente a doença, o mal que está afetando a sociedade em si. E a depressão é algo que ela não vê nem cor, nem raça, nem credo, nem posição financeira, não vê homem, mulher, afetividade e tantas outras coisas. A depressão está vindo e levando um monte de pessoas para a destruição. Hoje mesmo, provavelmente por causa da depressão, lá em Ferraz de Vasconcelos, um jovem de 22 anos acabou cometendo suicídio. Semana passada, no Rio de Janeiro, uma missionária também cometeu suicídio. Nós temos um jovem que talvez não conhecia a igreja em nada de Deus e uma missionária que conhecia muita coisa de igreja e de Deus. Então você tem duas vertentes, quem conhece e quem não conhece, que a depressão acabou levando os dois para o mesmo caminho, infelizmente, a morte. E a opinião do senhor com relação à depressão em questão espiritual ou mental? O que o senhor me diz? Em questão espiritual, em questão teológica da coisa, a depressão é algo maligno. A depressão é algo que é como aquilo que Jesus disse: vem para matar, roubar e destruir. Literalmente, rouba os sonhos das pessoas, literalmente destrói o âmbito familiar, que fica pesado, literalmente leva a pessoa a se esconder em tudo. Então, por detrás desse problema todo, há um dedo diabólico sobre tudo isso, há uma malignidade sobre tudo isso. A depressão, olhando para o ponto de vista da palavra e teologicamente, é uma influência satânica maligna para levar as pessoas à destruição, à prisão, aos quartos escuros, a se esconderem. Se escondem de Deus, da família e de si próprio. Então é inegável com que seja algo no âmbito espiritual, algo maligno, para levar as pessoas a se autodestruírem. Então, é um problema. Na palavra do Senhor, a gente vê muitos casos assim,
de pessoas que viviam desta maneira e que Jesus, a luz do mundo, foi e libertou, tirou as pessoas do quadro negativo e trouxe as pessoas para uma nova realidade. Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, o Senhor limpa, transforma e tira pessoas dos quadros negativos e leva para um quadro positivo. Certo. Pastor Rubens Prado, a sua opinião com relação a é mental e espiritual? Então, é assim. Talvez seja uma posição estranha a minha, né? Porque eu vejo do seguinte modo. Quando eu comecei, eu sou recém-formado, posso assim dizer, né? Ainda um pouco tempo de experiência na área. Mas quando eu comecei a faculdade em 2009, eu tinha a intenção, uma motivação no meu coração, que eu poderia ajudar as pessoas, sobretudo os evangélicos, porque era no nosso nicho, no seio cristão, onde havia muita dúvida, muito questionamento, porém havia já essa necessidade em busca de uma resposta. Por exemplo, igual o Rubens falou que é espiritual, de certo modo eu também creio nisso e trabalho com isso, mas eu também entendia que tinha alguma coisa a mais. Inclusive na faculdade eu tive problemas, entre aspas, com a palavra problemas, né? Porque os meus professores sempre tinham debate sobre isso. E geralmente o meu posicionamento na classe gerava um pouco de desconforto. E eu ficava um pouco desconfortável com os meus professores. Mas eu vou citar um exemplo aqui, pastor Rubens, que minha mãe vivia internada em hospitais psiquiátricos, com problemas sérios, tomando medicamento. E um dia que ela decidiu pela fé, ela foi curada e nunca mais precisou tomar remédios controlados. Todavia, como pastor, inúmeros casos apareceram para nós na igreja, no dia a dia, na evangelização, e nós encontramos pessoas com problemas que a gente não lidava. Pessoas que não eram curadas pela fé, como nós temos pessoas na igreja com problema do coração. Nós temos na igreja pessoas infartadas, pessoas que sofreram AVC, agora o AVE, né? Então, eu comecei a entender que a doença mental, ela é tão doença quanto a uma doença física. Então, em busca desse entendimento da doença mental, é que eu fui estudar. E eu não esperava. Hoje, eu sou surpreso, agora, 6 anos depois, 5 para 6 anos depois formado, o quanto que a demanda dessa questão da doença mental bateu na porta da igreja. E o senhor acha que isso veio com consequência em quê? A gente vê hoje infinitos casos, né, de pessoas que se suicidam por causa da depressão, mas a gente pode colocar alguns pilares, né, alguns pontos. A gente hoje vê muitos jovens em depressão por causa de bullying, muitas pessoas por causa de finanças. Você acha que isso acarreta em que sentido para a pessoa entrar na depressão? Falando da depressão em si, a depressão sempre existiu. E a depressão sempre levou ao suicídio. O que nós temos hoje é uma mídia que melhor informa a respeito. E também, claro, que nós temos situações que predispõem, por que não dizer a sociedade, a alguma situação de vida que deixaria ela com maior possibilidade de ficar depressiva. Por exemplo, um país como o nosso, que a pessoa, falando um pouco do ponto de vista político e econômico, a vida do cotidiano do brasileiro, por exemplo, é ameaçador. Um dia ele está desempregado, outro dia ele está sem escola, outro dia ele está sem teto. Então, na nossa sociedade também a questão da disputa. Eu tenho que ter, eu tenho que estar, eu tenho que chegar, eu tenho que poder. Então, você imagina o que gera isso. E aí vem o indivíduo, quando ele não consegue conquistar as coisas, aí vem a ansiedade. Eu diria assim, ele fica, como está me faltando um adjetivo, quando você fica
não cumprir o que te prometeram, como frustrado, acontece. no caso. A frustração, me faltou a palavra, você vê? A frustração. E hoje a cobrança está cada dia maior, né? Exatamente. A gente sempre tem que ser melhor. O mercado de trabalho nos exige isso. A gente sempre tem alguém como referência melhor e isso faz com que a gente fique mais frustrado e cada vez mais depressivo. Isso. Então, isso também boa parte também é do psicológico, né? Porque se a gente se frustra, a nossa mente tende a se desanimar cada vez mais. Eu não diria que boa parte. Grande parte. Grande parte. Por que não dizer toda parte? E aí, com isso, o diabo acaba usando isso para cada vez mais ceifar a vida das pessoas. As né? pessoas acabam ficando refém das suas próprias limitações e frustrações. Quando a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para libertar, veio para buscar, que salvar, e quando também diz, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a palavra do Senhor está nos levando a um âmbito de sair numa questão de viver só numa alma para viver numa fé, numa vida com Deus. Uma coisa é eu viver uma vida com Deus, outra coisa é eu viver uma vida em Deus. Quando eu começo a ter a minha vida em Deus, vou passar, como todos passam, por problemas de perdas, por problemas de abatimentos, por problemas, N problemas, mas aqui a minha mente, o meu coração, ela vai estar ali firmado no Senhor, na palavra do Senhor. Se eu deixar a minha alma ser levada pelas consequências, pelo que eu estou vendo, pelo aquilo que eu estou sentindo, eu vou estar muito vulnerável para este ataque chamado depressão. O diabo trabalha em certas legalidades e ele sabe muito bem como entrar na mente de uma pessoa, como fazer as pessoas passarem mal, se sentirem inseguras, se sentirem tremendo. Mas a minha fé, ela tem que ser preservada no Senhor, meu Deus. Tudo passa. A tribulação, o problema, a angústia, as dificuldades, tudo passa. O que precisa permanecer é minha fé em Cristo Jesus. Entendi. O pastor Rubens, ele trouxe o âmbito espiritual. Pastor Rubens Prado. Não, eu entendo, mas eu poderia até já começar, por que não dizer, debater essa questão. O seguinte, por exemplo, a gente pode errar nos números porque tem a mídia oficial, a mídia extraoficial. Mas em 2018, só em suicídio de pastores, foram cerca de 6 suicídios no Brasil. Aí eu pergunto, esses pastores estavam com problema com a sua fé? Eles tinham regredido naquilo que eles produziram para não ter depressão? E por que eles ficaram depressivos? O próprio ofício deles tem essa questão, essa demanda de não errar, de fazer certo, de fazer tudo, de cuidar de todos. E eu não creio que esses pastores degrediram ou recuaram na fé cristã. Aliás, eu tenho um projeto que eu estou trabalhando com outro pastor, de nós fazermos o levantamento no Brasil, junto com os familiares desses pastores e cristão evangélico de toda o nível ministerial, que se suicidaram. No histórico familiar, por que aconteceram esses suicídios? Então, se vocês forem fazer um levantamento, vocês vão ver que os fatores científicos que levam as pessoas comuns a se suicidarem são os mesmos fatores que levam os pastores a se suicidarem. Quer dizer que o problema bateu na nossa porta. E aí eu pergunto, então quer dizer que os pastores não espirituais ou adoentados na fé, que foram os que se suicidaram, ou pastores que não tiveram um bom desenvolvimento cristão, o que aconteceu com eles? Eu acho que eles são afetados pela doença. A questão é que não identifica, que não buscou recurso, embora soubéssemos que muitos deles estavam em tratamento. Estavam em pleno tratamento. E eu quero dizer que no meu consultório eu lido com essa questão com pessoas ligadas ao ministério. A vida cristã ministerial. Então, eu não entendo que
que a depressão ou qualquer outra doença mental seja especificamente espiritual, e muito menos tanto demoníaca. Entendi. Entende? Eu não concordo desse modo. Entra naquele assunto de ser aquela frustração, aquela busca incessante do melhor, do mais. Muitas das vezes as redes sociais nos trazem isso, né? A gente vê uma foto de alguém viajando, a gente sabe que a vida social, né, as redes sociais, elas são mentirosas, elas trazem uma realidade que não existe. E essa busca incessante de muitos jovens serem iguais ao que eles veem na rede social, isso cada vez mais tem gerado frustrações nos nossos adolescentes, né? Tem gerado cada vez mais a busca incessante de uma coisa que não existe, né? Então aí a gente entra mais uma vez nessa questão mental mesmo, da ansiedade, da frustração. E também tem a ver com cobrança, tem a ver com injustiça, já que eu citei, embora a questão da depressão não seja próprio para nós falarmos de pastores ou ministérios aqui, mas pastor lida muito com injustiça. Sim. Como lida muito com expectativa. E é aí que pode estar a questão da frustração. Então, Leandro, teologicamente, eu consigo entender tudo isso. Aliás, só para citar teologicamente alguns textos, que a Bíblia ela nos fala sobre essas questões de que nos amarra e nos leva à depressão. Por exemplo, Salmo 18, verso 4. Tristeza de morte me cercaram e torrentes de piedades me assombraram. Salmo 119, verso 28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Jeremias 8, verso 18. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Todos esses versos, a Bíblia não esconde esse problema de que pessoas podem ficar deprimidas, angustiadas, perdidas. Não, a Bíblia não esconde isso. Pelo contrário, ela revela em Cristo Jesus que ele veio e buscar e salvar o que se perdeu. Nesse caso aqui, os deprimidos. Então, pessoas têm seus medos, suas depressões, suas angústias e tantos problemas de alma. Mas a questão espiritual é quando ela tem um encontro verdadeiro com Deus em Cristo Jesus, as demais coisas são acrescentadas na vida dela e ela tem uma vida fortalecida. Pastores deprimidos, pastores que cometem suicídios, mas está tendo muitos casos. Ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, muitos pastores, pela mídia que eu fiquei sabendo, que cometeram suicídio, fora aqueles que nós não ficamos sabendo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, ela não esconde nada, a gente vê pessoas, homens de Deus. Vamos citar aqui um homem de Deus na Bíblia, Elias. Ora, quem aqui nós podemos dizer que é um homem tão próximo de Deus, cheio de fé, como Elias? Nós não vamos encontrar. Porém, teve um momento de Elias, na vida dele, que ele recebeu uma palavra, uma ameaça de uma mulher, Jezabel. E o que Elias fez? Elias, ele abandonou tudo. Elias saiu correndo. Elias, ele parou num lugar, ele disse: Senhor, tira minha morte, porque eu não sou melhor do que ninguém. Elias começou a entrar num buraco e numa depressão. Como é que Deus restaurou Elias? Deus levou a Elias a um lugar onde Deus falou com Elias. E quando Deus falou com Elias, disse para ele: Elias, olha, fica em paz. Porque a primeira coisa que Elias disse foi: Senhor, só me restou a mim. Não tem mais ninguém, só Elias. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você volta para o mesmo caminho que você veio, unge pessoas nos teus lugares. E o Senhor depois tratou com Elias e tirou Elias dessa situação. Então, depressão existe, mas em Cristo Jesus ainda somos mais do que vencedores. Certo. Eu vou dar 1 minuto para cada um finalizar, fazer a conclusão, né, das suas opiniões, começando com o pastor Rubens Prados, por favor. Talvez eu queria aproveitar esse momento da conclusão para falar algo que nós não dissemos no começo, né? É bom deixar claro
que a depressão é uma doença caracterizada pela profunda tristeza e pela desesperança. Inclusive, eu queria fechar dizendo que é exatamente o desespero, que é um dos pontos que eu tenho estudado, que tem levado esse nicho cristão, esse meio cristão, a buscar, a usar o suicídio como recurso final para o sofrimento dele. Então, eu queria deixar claro aqui, porque nós começamos a falar do tema e não dissemos que a depressão é uma doença mental, cuja o desespero e cuja a tristeza profunda é o que caracteriza ela. E deixar bem claro que o suicídio não é a melhor solução. Ela não é a solução, tá? Deixar bem claro isso para todos os nossos telespectadores. Você me daria só? Claro. Lembrando que a depressão, 80%, um dado pesquisado no ano passado, 80% dos casos, ou acima de 80% dos casos de suicídio estão diretamente ligados à depressão. Pastor, 1 minuto, por favor. Teologicamente, e dentro da palavra do Senhor, eu digo que a cura para a depressão. A palavra do Senhor diz assim: busque ao Senhor e Ele te responderá. Vai te livrar de todos os teus temores. Salmo 34, verso 4. Então, você que está aí do outro lado, está nos ouvindo esse debate, você que tem passado por esse momento de isolamento, de depressão, de angústia, busque ao Senhor. Nesse exato momento, Ele está perto de ti. Nesse exato momento, Ele pode te abraçar, entrar na tua alma e trazer tudo aquilo que você mais precisa e necessita. Paz. O nome de Jesus Ele é a paz. Que o Senhor te abençoe. Eu quero agradecer a todos os telespectadores e você que sofre, né, e tem esses sentimentos, nós indicamos até o pastor Rubens Prado, que é um psicólogo, pastor, ele pode te ajudar, nós temos outros também. Mais uma vez, não fique sozinho. Depressão, ela tem cura e você precisa de ajuda. Eu quero dar um breve testemunho meu, que durante muito tempo eu me escondi por causa de um bullying que eu sofria na escola. E nisso eu achava que eu nunca seria boa em nada. Então eu sempre tinha aquela questão de que eu sempre sou a pior, eu sempre não consigo. E isso eu só consegui me libertar quando eu conheci Jesus. Então existe solução, não fique sozinho. Nós vamos continuar com o nosso tema no próximo programa. Não perca, semana que vem nós voltaremos com este mesmo assunto com o nosso querido pastor Rubens Neves, nosso querido pastor Rubens Prado. E eu gostaria de convidar você a gente fazer uma oração agora para a gente finalizar o nosso programa neste dia. E semana que vem nós estaremos de volta. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos, ó Deus, e clamamos para que o Senhor esteja conosco, esteja com cada um que está assistindo, esteja, ó Deus amado, agindo na mente, no coração de cada um deles. Pai, que Teu Espírito Santo esteja tratando cada um que se sente sozinho, cada um que tem, ó Deus amado, pensamentos de suicídio. Nós pedimos que o Senhor entre com providências agora, ó Deus, que o Senhor vai tirando todo este sentimento, que vai tirando toda essa influência de Satanás, essa oportunidade, ó Deus amado, muitas vezes através do desemprego, da dificuldade financeira, ó Deus, para agir na vida dessas pessoas, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo entre, que o Teu Espírito Santo faça morada, que Teu Espírito Santo traga a cura, Senhor, para todos os sentimentos, ó Deus, amados, negativos, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.